Olá, bem-vindo ao videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado está a doutora Bibiana Helena Freitas Camargo, diretora da Escola Paulista de Contas Públicas do TCE de São Paulo. Tudo bem, doutora? Oi, Patrícia, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, contando um pouquinho da atuação do tribunal. Vamos começar explicando para o público o que é a Escola Paulista de Contas Públicas do TCE de São Paulo. Bom, a Escola Paulista de Contas Públicas faz parte do tribunal e é um órgão que visa a cumprir esse papel pedagógico que o tribunal tem, porque muita gente vê o tribunal como um órgão punitivo, então faz a fiscalização dos recursos, né? E tem uma grandiosidade muito abrangente, porque a gente está falando de 644 municípios e mais de 3 mil órgãos, terceiro setor, fundações, e a escola não dá esse papel pedagógico, ou seja, capacita os gestores públicos para que eles aprendam, não cometam erros e que a gente consiga, né, ter uma gestão um pouco mais eficiente. E como é exatamente essa escola? Ela tem aulas somente presenciais, online? É um misto, na verdade. Esse ano, para ter uma ideia, a gente tem 230 cursos previstos, né, para serem realizados ao longo do ano. Aí eu falo de cursos e eventos pontuais, como cursos um pouco mais extensos, né? E a gente transmite todos os nossos eventos em tempo real pelo nosso canal do YouTube, tanto o canal da escola quanto do Tribunal de Contas. Todos os eventos são gratuitos, os cursos são gratuitos, são disponíveis ao público geral. Claro que a gente tem algumas capacitações de fiscalização que são só para os servidores da casa, mas a grande maioria é aberto e disponível a todos. E quem pode frequentar essa escola de contas públicas? Apenas os servidores do TCE, servidores públicos em geral, qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Nossa ideia é transmitir o conhecimento. É claro que os nossos assuntos são sempre ligados à administração pública, mas a ideia é abrir para a sociedade. Então, o nosso público costuma ter muitos participantes de prefeituras municipais, de câmaras de vereadores, estudantes. A ideia é que todos, afinal de contas, né, a fiscalização dos recursos é um papel de todos. Então, a ideia é que todos sejam capacitados para isso. Tem algum exemplo que a doutora possa dar de cursos, de temas dos cursos que estão acontecendo? Claro, a gente tem uma gama variada. Atualmente, o que está muito demandado é a nova lei de licitações, que a gente está em vigor com uma lei, mas a nova já está em vias de ser implementada a partir de abril do ano que vem. Então, essa é uma demanda, porque tem uma aplicação prática bastante específica com a atuação do tribunal. Mas também temos uma gama variada. Terceiro setor é um assunto bastante recorrente, é um assunto que o tribunal tem dado bastante atenção. Capacitação de conselhos municipais, tanto de saúde quanto de educação, que é o tribunal dando instrumentos para a sociedade fiscalizar, entre outros assuntos. E como foi fundada essa escola? Eu queria saber um pouco mais desse histórico. A escola começou, na verdade, no pós-Constituição, ali em 88, como uma coordenação de capacitação. E tem sido uma evolução constante. O tribunal tem dado muita ênfase nesse papel pedagógico. Em 2004 foi criado na forma de escola e em 2014 teve uma nova sede que deu ainda mais relevância para a atuação da escola dentro do tribunal. Então, desde 88 tem sido implementado esse caminho do papel pedagógico da Escola de Contas. E ela recebeu um novo nome recentemente, é isso? Ela foi rebatizada, posso chamar assim? Em 2014, quando fez 10 anos da nomenclatura escola, ela recebeu a nomenclatura Escola de Contas Presidente Washington Luiz, em homenagem ao último presidente da República Velha, e também foi o presidente que instalou o Tribunal de Contas, então é uma forma até de prestar uma homenagem. É curioso falar que eu sou atualmente a diretora da Escola de Contas, mas Sim. frequentemente a gente recebe ofícios endereçados ao presidente Washington Luiz. Mas, enfim, é uma justa homenagem por ele ter, enfim, instalado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E teve algumas mudanças desde que ela começou, né? Uma mudança recente, ela recebeu o status de diretoria técnica de divisão, é isso? É isso. Isso demonstra assim, o papel, como eu já falei, né, reforçando esse papel pedagógico, o tribunal tem dado muita importância para a atuação da escola. Recentemente tivemos a criação de duas novas áreas, uma delas de educação continuada, que a gente viu na pandemia um aumento pela busca por cursos em EAD, cursos online. Então, a gente tem agora uma estrutura própria, uma chefia própria que cuida só desse assunto de educação à distância. Então, acho que esse aumento da importância da escola dentro do tribunal denota esse papel pedagógico cada vez mais presente na atuação. E ela funciona dentro do tribunal? Isso, dentro do tribunal a gente tem uma sede no térreo, que tem sala de aula, que tem um espaço, né, para a gente realizar as capacitações, e é no prédio sede do Tribunal de Contas, e temos também uma extensão da Escola de Contas em Araraquara, no centro do estado, com um auditório também para realização de eventos. E quais as vantagens que a doutora acha dela estar exatamente dentro do TCE, com essa estrutura que a doutora acabou de mencionar?
Eu acho que a conexão com os órgãos da fiscalização, então, assim, a gente está ali, muito embora o tribunal tenha sedes em 20 unidades regionais ao longo do estado, a administração central concentra em São Paulo, né? Então, acho que estar perto desse poder decisório, do planejamento estratégico do tribunal, eu acho que é uma grande facilidade para a gente conseguir orientar quais os assuntos e qual a estratégia de atuação da escola. Existem eventos que já se tornaram tradicionais, eu posso chamar assim. Um deles, acho que o mais conhecido, é a Semana Jurídica. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a Semana Jurídica, mas também destacasse outros eventos importantes que acontecem na escola. A Semana Jurídica é um evento tradicional, já existe há 20 edições. E sempre reúne grandes autoridades do cenário jurídico e, às vezes, nem só jurídico. A gente já trouxe economistas, já trouxe administradores públicos. A ideia é trazer, naquela semana, os grandes debates que estão acontecendo no Brasil, como forma de atualização para os servidores da casa e para a sociedade de um modo geral. Então, como já mencionei, é um evento tradicional. Além dele, a gente tem o CAPEFIS, que é um ciclo de aperfeiçoamento do pessoal da fiscalização, que a gente reúne em São Paulo todos os agentes que vão a campo, geralmente no início do ano, fevereiro e março, e dá as diretrizes para o ano. Então, a gente fala, nesse ano tais pautas vão ser importantes e a gente dá instrumentos para que eles possam fiscalizar. Então, acho que esses são os dois maiores eventos. Claro que, ao longo do ano, a gente tem eventos das mais variadas temáticas, como eu já falei, nova lei de licitações, terceiro setor, a UDESP, que é um sistema próprio que o tribunal tem para recebimento dos dados. Então, isso são espalhados ao longo do exercício. E aonde o público pode se informar e até se inscrever nesses cursos, nessas palestras? Tudo pelo site do tribunal. Ali você vai encontrar todas as informações do calendário de atividades, todos os cursos que já foram realizados. Então, o canal da escola no YouTube está bastante completo. Ele tem todos os eventos que foram realizados nos últimos anos. Então, o canal oficial seria o site. E também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está aberto a receber por e-mail. Doutora, os cursos eles são de pequena, de média, de longa duração e quem exatamente ministra essas aulas? Perfeito. Temos uma ampla gama de cursos. Temos cursos desde uma manhã, cursos de dia inteiro, cursos mais longos, que a gente chama de cursos de extensão. A partir de 30 horas já é considerado um curso de extensão, inclusive dando certificado para isso. Então, varia muito de acordo com a temática, com a disponibilidade do instrutor e com o interesse da instituição. Então, temos essas possibilidades de duração de carga horária. Em relação aos professores, a gente contava, até pouco tempo atrás, somente com os servidores da casa. Justamente porque a gente não tinha previsão de remuneração dos professores. E, às vezes, quando a gente está montando um curso com um certo planejamento pedagógico, que tem avaliação, que tenha uma certa exigência, é difícil você contar com alguém somente nas horas vagas do trabalho. Então, recentemente, a gente conseguiu aprovar um credenciamento de professores, que vai ser um processo seletivo, inclusive, com possibilidade de remuneração, em que será possível a gente desenvolver cursos um pouco mais extensos, com exigências de carga horária maior, com avaliação. Então, a gente está nesse caminho de implementar esse tipo de curso. Então, os nossos professores agora, a perspectiva é que sejam não só servidores da casa, mas pessoas com conhecimento de fora do Tribunal de Contas também. Me fala um pouco, doutora, sobre as iniciativas para o ensino médio e universitário. O tribunal tem entendido que é necessário a gente aproximar não só da sociedade, mas dos estudantes de modo geral. Então, a gente tem atuado em 3 frentes. Eu vou até começar um pouquinho antes do nível médio, no nível fundamental. A gente acabou de firmar uma parceria com a Secretaria de Educação. Em 2016, a gente fez um gibi da Turma da Mônica que conta de uma maneira bastante lúdica o que o tribunal faz para os estudantes. E ele era distribuído nas escolas? Foi distribuído para todo o 5º ano da rede estadual de ensino. Foi uma grande iniciativa que fizemos em 2016. Veio a pandemia um pouco tempo depois, a distribuição acabou sendo interrompida e agora estamos retomando esse projeto. Então, nesse ano, será novamente distribuído na rede estadual de ensino para alunos do 5º ano. Foi a idade que a Secretaria de Educação entendeu apropriada para que eles entendam os conceitos que estão no gibi. Além disso, a gente fez um material do professor para ser trabalhado em sala de aula, uma série de atividades que o professor pode desenvolver em sala de aula. E para esse ano, além disso, a gente vai lançar um concurso de tirinhas. Então, vai dar liberdade criativa para os alunos, para que eles desenvolvam um material e daí vai ter uma premiação no Tribunal de Contas no final do ano. Então, esse envolvimento com os alunos. Além disso, para o nível médio, a gente já tem algumas iniciativas em andamento, junto com o nível superior, que é o Conheça o TCESP, que é a oportunidade em que os estudantes se inscrevem via as escolas, via as universidades, a gente recebe eles lá no tribunal, a gente dá uma palestra contando o que o tribunal faz, de uma linguagem bem acessível, e depois eles assistem uma sessão do tribunal pleno. E a gente faz um acompanhamento da sessão explicando o que está acontecendo, o que está sendo votado. Então, eles conseguem ver na prática como é que é a atuação do tribunal. Em relação a essa aproximação que a gente teve com a Fundação Getúlio Vargas, surgiu a ideia de fazer um projeto chamado Conselheiros do Amanhã, em que os estudantes usam a beca dos conselheiros, eles vão no tribunal pleno e eles vão relatar alguns casos
até inclusive casos que já foram julgados pelo tribunal. Claro que a gente vai dar uma mexida um pouco nos votos para eles não identificarem tão facilmente, mas a ideia é que eles tragam o debate para o nível universitário de grandes temas que foram assuntos do Tribunal de Contas. Isso vai ser uma competição, então a gente vai escolher o melhor conselheiro, o melhor gabinete de conselheiro. Vai ter premiação também? Premiação é um troféu, né? Sim. Uma premiação simbólica, mas eu acho que a participação é o maior prêmio para eles. Vai ser muito interessante. E voltando um pouquinho para os cursos, como funcionam, como surgem essas necessidades para os cursos? Como vocês conseguem identificar isso? É um processo bastante participativo. Então, assim, como o Tribunal de Contas todo ano muda o presidente, né, é anual o mandato lá, a gente recebe muito uma demanda da presidência que está naquele ano. Então, geralmente, um pouco antes de iniciar o exercício, a gente conversa com os assessores, vê qual que é a demanda daquele presidente e monta um calendário, uma perspectiva de calendário para o ano seguinte. Além disso, a gente recebe via site do tribunal sugestões em todos os cursos que a gente realiza. Ao final, para conseguir emitir o certificado, tem um formulário de avaliação, então muita gente participa, dá sugestões. Então, a gente faz um apanhado de todas essas sugestões externas, junto com as demandas do presidente, e monta uma perspectiva para aquele ano. Claro que eu falo assim, perspectiva, porque em janeiro a gente pensa numa coisa e vão surgindo muitos outros assuntos. Não é engessado esse planejamento. Não é engessado. Então, a gente vai remanejando esse calendário, tentando atender o maior número possível, né, da demanda da sociedade, do Tribunal de Contas, tornando bastante diversificado esse calendário. Vamos falar um pouquinho sobre as parcerias da escola. Tem alguma que você queira destacar? Eu mencionei algumas vezes essa com a Fundação Getúlio Vargas, mas, Sim. na verdade, a gente tem um amplo leque de parcerias, tanto no sentido de propiciar oportunidades para os servidores por meio de bolsas em cursos de idiomas ou descontos em cursos que tenham relação com a atividade do tribunal, mas também o que eu acho que é o mais importante é a nossa aproximação com órgãos de controle e com escolas de contas. Então, a gente tem uma rede de escolas de contas do Brasil inteiro e que, inclusive, terá um encontro, né, no próximo mês, em que a gente reúne assim, as principais dificuldades que as escolas enfrentam, os principais desafios, trocam informações. Então, acho que esse tipo de parceria é muito rica, apesar do Brasil ser muito dispar, né, em termos de necessidades e desafios, a gente consegue ter um espaço de troca de informações. Queria saber um pouco sobre o seu cargo, né, diretora da Escola Paulista de Contas Públicas aí do TCE de São Paulo. Conta pra gente qual é a peculiaridade do seu cargo e como é estar à frente desse cargo tão importante aí no TCE. Olha, primeiro é uma honra, sim. A minha formação, eu formei em Relações Internacionais e depois eu fiz Direito. E atuava anteriormente com o meio jurídico, né? Quando o Dimas Ramalho, que é o atual presidente, virou presidente pela primeira vez, estava em vias de sair a antiga diretora e me convidou para ficar no cargo. Para mim foi uma grande surpresa e uma grande honra, porque eu sou muito ligada ao assunto da educação. Sou neta de professora, minha mãe é professora, minha irmã. Então, eu acho que a educação realmente é o caminho para o futuro. E aplicar o conhecimento técnico dentro do tribunal tem sido um grande desafio. De você, muitas vezes, assim, a gente sabe que o Tribunal de Contas tem uma linguagem muito áspera, né, muito difícil de ser compreendida. Então, acho que a nossa principal missão lá, atualmente, é transpor essa linguagem de uma maneira que o gestor consiga fazer uso dela, né? Então, tem sido um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma grande satisfação também. E tem alguma novidade aí da escola vindo por aí que você quer aproveitar para antecipar para o público? Todo ano a gente tem muitas novidades lá, a gente vai se adequando aos pedidos da presidência, mas esse ano a gente teve um grande aumento do número de acessos ao podcast, acho que é algo que está consolidado. A gente tem uma revista... Conta um pouquinho mais sobre esse podcast. O podcast chama Pod Contas. A gente pega os principais temas, tanto de artigos que são publicados na nossa revista e faz entrevista com os autores, como palestrantes de eventos, pessoas que tenham assuntos que sejam de interesse da comunidade de tribunais de contas. E tem sido um grande sucesso. Então, acho que o Pod Contas, que é o nome dele, é uma inovação desses últimos 2 anos. A revista acadêmica também, quem tem interesse em mandar artigos, é aberto para a sociedade também. A gente tem um processo seletivo, mas é aberto. Para onde as pessoas podem mandar esse artigo? Cadernos da IPCP. Dentro do site do tribunal tem cadernos da IPCP e lá podem ser submetidos os artigos. Além disso, estamos iniciando agora um programa de mestrado para os servidores do tribunal em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que eu acho que vai ser um grande avanço na capacitação dos servidores. Deixa eu pensar, tem tanta coisa acontecendo. E estamos agora em vias de um planejamento para os 100 anos do tribunal, que vai ser em 2024. Então, o final desse ano, início do ano que vem, a gente está pensando nas iniciativas para um centenário, para comemorar esse centenário dessa instituição já tão consolidada no estado de São Paulo. Muito obrigada, doutora Bibiana, pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui.
Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.